A gente está aqui com o seu Jairo Silva. Seu Jairo, fala um pouco pra gente, o senhor foi um dos maiores prejudicados aí no que aconteceu nessa eleição. Quase 1.000 votos perdidos devido a esse bug aí que teve no sistema. Explica pra gente o que foi que aconteceu, como é que estava essa situação até chegar o resultado aí. Bem, o que acontece? Às 22 horas, praticamente, deu uma pane aí no sistema deles. A página do CMDCA saiu do ar, né? Nós, candidatos, não tivemos acesso via online, né? Diretamente, né? Em tempo real. Foi o que foi prometido para a gente, que na hora da apuração, o CMDCA mandou para todos os candidatos a conselheiro um link, igual a gente ia acompanhar, tá, em tempo real. Isso não houve. E o que acontece? Quando houve a pane, eu estava em segundo lugar da minha zona, Zona Leste 1, com 1.455 votos, né? Na minha zona tinham 57 urnas, foram apurados 54 urnas, faltavam 3 urnas para ser apurada 100% do pleito eleitoral. E o que acontece? Houve o apagão. Depois de 1 hora da manhã, né, quando voltou o sistema, voltou eu em 8º lugar, com 589 votos, né? Ou seja, eu dormi eleito conselheiro tutelar e acordei no 8º lugar. Então, aí já demonstra, não foi só comigo, vale ressaltar, foi com vários candidatos e em várias zonas. Isso demonstra uma falta de compromisso, tá? Isso demonstra incapacidade do CMDCA realizar um pleito eleitoral dessa magnitude, mesmo porque nós já temos exemplos de eleições passadas que também foram canceladas por motivo de fraude, exemplo 2015. Então, a secretaria, tá, CMDCA não está preparado para realizar um pleito desse aqui em Manaus. E o que nós queremos é o seguinte: nós queremos transparência, queremos saber o porquê dessa pane, já que é urna eletrônica, né? Quando nos informaram lá, entendeu? Informaram que o coordenador do pleito falou em tom alto e bem claro que eles estavam trabalhando com máquinas e que máquinas é passivo de pane. Só foi isso. Ao lado estava o Ministério Público, que ouviu isso, a secretária Conceição Sampaio estava presente disso. E até agora não emitiram uma nota de esclarecimento, nada. Simplesmente já oficializaram esses candidatos e, por incrível que pareça, só foram candidatos que estavam abaixo do 10º lugar. Então, eu venho aqui pedir, tá, que seja refeita uma eleição com transparência e que, se for o caso, volte novamente como era a cédula, tá? Foram mostrados para a gente, foi tirado foto, tá, de todos os BUs no final, né? Eu tive acesso e tirei foto, só que 90% desses BU não tem assinatura de ninguém, tá? Lá do pleito, ou seja, não tem do mesário, não tem do fiscal, não tem nada. Na minha zona só tinha 8, era 9 BU assinado por eles, o restante estava em branco. Então fica, né, uma dúvida, fica um ponto de interrogação. O que foi que houve com meus votos, com voto de vários amigos, né? De 1.455 eu caí para 589. Fica a pergunta e nós estamos esperando a resposta do poder público. Seu João, a gente sabe que muitos dos seus colegas aí foram prejudicados. Qual é a mensagem aí que fica, o sentimento principalmente que fica depois dessa eleição que o senhor considera aí fraudulenta? Um sentimento de tristeza, um pouco de revolta, assim, no caso, porque a gente luta pela infância, pela juventude, não é desde agora. A gente verifica que o Ministério Público tem o compromisso, a responsabilidade de fiscalizar o pleito. Isso não ocorreu com a eficácia que deveria ser, né? Não existe a situação de você ir somente para apuração ou no processo da prova, você tem que acompanhar todo o pleito. São 9 zonas na cidade de Manaus, com a possibilidade de se criar mais outras, no caso. E aí o que a gente vê com preocupação, olha, o rapaz falou exatamente sobre as BUs que não foram assinadas, fundamental para que seja anulado as urnas, no caso, que não estavam assinadas, devidamente assinadas pelos responsáveis. Então, meu amigo, são coisas que de repente nós colocamos à prova e pedimos sim. Não peça para o prefeito porque ele não é responsável para anular o pleito. Não, mas o Ministério Público é. O Ministério Público tem a sua obrigação de atender todos esses aqui, no caso, que se sentiram lesados, se sentiram prejudicados. Na verdade, meu amigo, houve um comando, né? Eu vou botar número tal para o fulano, porque
Simplesmente não se pode, penso que eu estava lá embaixo e lá para cima, no caso, de uma forma súbita. Não se pode, pessoas, no caso, que ganharam a eleição, perder a eleição, como aconteceu com a Suzy, a situação de candidato amanhecer com a quantidade de votos astronômica e simplesmente daqui a pouco ele cair para nono colocado, são coisas que de repente já causa a indignação, causa a revolta e que causa o nosso pedido oficial para o Ministério Público: cancelem a eleição que foi fraudulenta. Tá? Cancele a anulação, que houve muita compra de voto. Cancele a anulação que tinha postos de gasolina abastecendo carros e em fila, e nós temos como comprovar isso. Cancele a eleição porque assessor do prefeito, no caso, disse com todas as letras que tinha candidatos do prefeito que tinham ganho, já estava ganhando a eleição para eles, porque tinham ajuda nesse sentido. Então, meu amigo, cancelem a eleição. Ministério Público, acorda, mano. Faz alguma coisa séria pela infância e pela juventude. Nós precisamos que vocês realmente deem essa resposta para a sociedade. CMDCA vai falar, presidente, o que aconteceu nessa eleição? Os conselheiros estão aí alegando uma fraude. Tá, nós implantamos um sistema para fazer a apuração, tá, das eleições, e assim, o acesso a esse sistema foi acima do que a gente tinha esperado. Nós tivemos muito acesso e em um determinado momento sobrecarregou e acabou gerando uma duplicidade de votos em alguns candidatos. Essa correção foi feita imediato. Nós tivemos auditoria nesse processo das promotorias que estavam presentes, do MP, do TRE que estava presente, da comissão eleitoral, e assim que foi sanado isso, foi passado novamente para o telão onde estava sendo apurado. Então, assim, a gente continua confirmando que o pleito teve a lesura que tinha que ser, tá? E que não tem. Nós vamos estar disponibilizando também os boletins de urnas para todos os candidatos que achavam que foram lesados de alguma forma, vai estar no portal, lá no site. Eles vão ter acesso também, se eles quiserem, esse boletim físico. Nós, enquanto CMDCA, vamos estar disponibilizando. Durante o processo de eleição também, os fiscais, quem tinha um fiscal também poderiam ter, quando encerrou a eleição, eles teriam acesso também ao boletim. Não teve, ninguém teve. Nenhum fiscal de urna pode entrar. Mentira! É mentira! Tá contando mentira! Então, assim, os candidatos fiquem muito à vontade para questionar o boletim. Nós vamos estar, o boletim vai estar refletindo toda a votação que aconteceu no dia 6. Deixar claro também que todas as urnas eletrônicas que foram usadas durante o processo de votação, elas estão sendo devolvidas nesse momento ao TRE, mas essas urnas ficam em quarentena. Elas vão ficar 40 dias biometria. Para qualquer uma outra dúvida. Pergunte por que não teve biometria. Por que não teve biometria? Tentaram votar e não conseguiram. Todas as pessoas que foram votar dentro da sua área de abrangência conseguiram. Para isso não! Eu tenho prova, eu tenho prova. Pessoas. Eu não tenho conhecimento de nenhuma pessoa que foi votar e que de repente não tenha votado. Eu tenho aqui, tá aqui, ó. Bote ele aí. O candidato não votou. Olha o candidato aqui, ó. Só mais uma aqui, presidente. Queria saber da senhora. Queria saber da senhora aquilo que foi prometido naquela reunião, de que o BU no sistema ia sair, apurou, colocou, o BU ia estar disponível até hoje, não tá tem sendo BU. feito outro? Então, fazer o BU hoje não. Hoje não, hoje não. O processo tem prazo de 2 dias para recurso. O prazo começa hoje e amanhã. Então, todos os candidatos se sintam à vontade também para entrar no prazo de recurso. Pronto, a resposta foi dada. Agora, por que não teve a biometria? Por que não teve a biometria? Por que não teve a biometria? Parabéns! Bora, prefeito! Bora, prefeito, Manaus! Bora, prefeito! Justiça! 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 Por favor, ela quer falar com a gente, por favor. Por favor, eu preciso. Bora todo mundo pro Siqueira. Deixa me identificar para você. Por que não teve biometria? Só isso. Por que não teve biometria? Se teve a urna? É pra trocar, caramba. Me escute, por favor. Por que não teve biometria? Só isso. Se vir falar, por que não teve biometria? Por que não teve? Por favor.
Estou aqui como sociedade civil, Conselho da Criança e Adolescente tem paridade nos assentos, acho que todos vocês sabem, tá? Então eu estou quanto conselheira pelo Lar Fabiano de Cristo, quanto sociedade civil, tá bom? Foi montada uma comissão eleitoral, eu queria que vocês se reportassem a esta comissão eleitoral e ao CMDCA. Porque nós temos, só um minutinho, querida, deixa eu concluir. Nós vamos ficar à disposição de vocês para que vocês olhem todos os BUs. Eu digo a vocês, eu estava lá, quanto comissão eleitoral, com o Ministério Público, com o TRE e as outras conselheiras da sociedade civil também estavam até 2 horas da manhã. A senhora pode tá? responder aí por que sumiu os votos? Só um minuto. Eu estou falando dos BU. Está falando do BU. Eu estou falando do Precisa BU. ver esse BU. Se nós, vocês não só vão ver. Gente, vocês estão querendo ser representantes de criança e adolescente com essa postura. Com educação, sem educação não dá. Tá? Quanto à compra de voto, eu quero esclarecer a compra de voto. Compra de voto é de responsabilidade de quem comprou, de quem viu entrar com a denúncia no CMDCA. Não é nossa. O eleitor, o candidato, se eleito ele for, com mais votos, nós tivermos consistência de prova oferecido por vocês, ele não assume. Entendam isso. Isso é outro processo. É culpa de vocês, sim. Esse é outro processo. Tá? Então, o que é que eu quero dizer? Enquanto sociedade civil, o que é que eu quero dizer para vocês? Nós vamos estar à disposição. Minha querida, só uma perguntinha. Por que o TRE não deixou... Por que não teve... Só uma pergunta. Por que não houve a lisura colocando a biometria? E só no livro. Por que não tem a biometria? Porque aí a gente vai ter certeza que cada uma pessoa que votou foi aquela pessoa que pode. Porque senão é muito fácil tirar, minha senhora. Olha só, é muito fácil tirar o negócio. Naquele tempo que estava só eles, não deixaram a gente entrar, era de assinar. Uma pessoa pode assinar 200 vezes e dar voto para quem eles querem. Outra coisa, por favor. Outra situação. Por escrito. Eu gostaria de saber por que pediram a fiscalização, a presença de um fiscal e do candidato, sendo que nenhum fiscal teve acesso a nada lá no momento da apuração. Quem estava lá fora teve o mesmo acesso às informações dos fiscais e dos candidatos. Aqui não tem banda, não. Nós não tivemos acesso a nenhum tipo de informação da apuração. Sumiu o Ministério Público, sumiu o TRE, sumiu o CMDCA. Ninguém estava lá para nos dar satisfação nenhuma no momento da apuração lá na prefeitura. A gente está tentando conversar de forma civilizada. Aqui, ó. Olha só, gente. Presta atenção, gente. Assim, por favor, eu não estou entrando. Olha, colega. Colega. Tem a nota, mostra hoje, meu velho. Mostra hoje. Tem os BU hoje, Mostra agora. Um pouquinho me escuta. Mais um pouquinho me escuta. Vamos ter educação para ouvir ela, por favor. Aqui tem muita gente que me conhece, sabe do nosso trabalho de seriedade, gente. Eu estou dizendo para vocês, nós vamos estar com vocês e vamos colocar a situação para vocês. Por favor, tá? Nós vamos, os BUs que nós temos lá, os BUs são os originais. Por todos os mesários que estavam no momento, Eu tive acesso. Dona Perina, disponibilize pra gente, disponibilize urgente. Agora. Nem registrado na urna ela estava. Ela foi votar. Olha, mas aí é como já foi falar, nós tivemos um recorte em agosto, entendam isso, tá? Houve um recorte dos cadernos em agosto. Quando houve esse recorte, quem atualizou depois dessa data de agosto, não ia aparecer e não podia votar. Amor, mas ela é candidata. Ela é candidata. Quanto aos votos que aparecem no BU, mas não aparecem no site. Ela é candidata. Ela é candidata e não estava registrado na urna. Eu não estava. Uma orientação para você. Cadê o outro também? O Kaique aí atrás foi candidato e não conseguiu votar nele. O resultado não condiz. Tudo manda em documento oficial pra gente dar A escola Luizinha Nascimento, que foi manual agora. Passou a ser manual. Não é com isso, dona Perina. Disponibilize o BU urgente. Era para ser domingo. Computou,
Aparece. Computou, aparece, não apareceu. Perina, só uma informação. Dona Perina, de coração, tá, gente? Dona Perina, eu quero agradecer pela sua educação, entendeu? Eu lhe peço desculpa por qualquer coisa. Eu sei que tem coisa que não se dispensou a senhora. E outra coisa, a gente queria que todo mundo tivesse a dignidade que a senhora teve de vir aqui nos atender, entendeu? A senhora foi muito digna, muito respeitosa com todos nós. Eu lhe agradeço. E é por isso que eu digo para eles, me perdoe, que eu não preciso nem dessa A senhora tem o nosso respeito. Eu sou da comunidade. A senhora tem o nosso respeito. Criança, eu com sou toda da certeza. Obrigada, tá, meus amores? E vou ficar aí até, se for possível, rolar a noite. Mais uma vez, obrigado pela educação. Obrigado pela educação. Beleza?